Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. No debate de hoje, tenho o prazer de receber o coordenador geral da Associação Interamericana de Direitos Humanos e presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, André Castro. A defensora pública do Rio Grande do Sul, Adriana Burger. A vice-coordenadora geral do Bloco de Defensores Públicos Oficiais no Mercosul, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Uruguai, Silvia Sturla Taes, e o defensor público interamericano e vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Maffezoli. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770. Manda também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. O que significa para vocês essa articulação de defensores públicos do continente, André? Uma mobilização muito importante para a defesa dos valores da Defensoria Pública, que é o garantir o acesso à justiça para todos aqueles que necessitem, e para a proteção dos direitos humanos no nosso continente. É bom lembrar que a América Latina, lamentavelmente, ainda é marcada pelos dados, pelas estatísticas de ser a região do planeta com a maior desigualdade social, ou seja, a maior desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. E dentro desse cenário, nós verificamos que o acesso à justiça, a garantia dos direitos para os mais pobres é algo muito difícil. Então, em que pese nós tenhamos leis, constituições assegurando muitos direitos a essas pessoas, exercitá-los, fazer esses direitos valerem, é algo ainda muito difícil. É por isso que o tema da Defensoria Pública é um tema tão importante no nosso continente. E é exatamente isso, Silvia, que une países de toda a América Latina. A desigualdade social, o desrespeito aos direitos humanos ainda é o maior fator das demandas judiciais que existem também no Uruguai? Sí, por supuesto. Sí, sí. En Uruguay la defensa pública tiene un porcentaje altísimo de atención, de asistencia a la población más vulnerable. Y ese tipo de demandas que usted mencionó son las que realmente estamos trabajando continuamente, especialmente en materia penal y de protección de adolescentes y de niños, y también de violencia doméstica. Estamos con porcentajes altísimos de atención, no solo en Uruguay, sino también en los demás países de América. Las defensorías nuestras de América Latina tienen algunas diferencias estructurales, pero el fondo, los problemas de fondo, las personas a las quais assistimos são as mesmas. Os problemas são exatamente os mesmos. Né? Queria só fazer um comentário. Acho que mais do que as desigualdades sociais que são marcantes e presentes em todos os países da América Latina ainda, acho que o que mais uniu há cerca de 10 anos os defensores públicos de vários países a se organizarem numa associação, tal, é esse trabalho que é também uma característica da América Latina, não presente em vários países do mundo e outras regiões, de se trabalhar de garantir o acesso à justiça numa instituição pública, né, com funcionários públicos, garantir o acesso à justiça, que é um direito humano básico, presente em vários documentos internacionais, e que, além de ser um direito humano em si mesmo, ele é um direito instrumento, que é através desse direito que você consegue acessar outros direitos. Direito à saúde, direito à educação, o direito à liberdade. Quando você não se cumpre isso, né, espontaneamente pelo Estado, é através do acesso à justiça, garantido nas Américas por defensores públicos, que se consegue pleitear esses direitos. O que faz exatamente um defensor público interamericano, Antônio? O defensor público interamericano é uma função criada há 3 anos a partir de um convênio entre a Associação Interamericana de Defensorias Públicas com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para se propiciar
que pessoas que acessem o sistema interamericano de direitos humanos e que não tenham advogado particular possam ter assistência jurídica através desses defensores públicos. Você pode públicos. dar um exemplo de algum caso simbólico que tenha chegado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e na qual vocês tenham agido, vocês tenham trabalhado? São 21 defensores públicos interamericanos, né, nesse convênio tem 3 anos. Nesses 3 anos nós já estamos atuando em 3 casos, 2 casos da Argentina e um da Bolívia. O da Bolívia trata de estrangeiros, de pessoas que foram... um chileno, né, que foi expulso da Bolívia e estava pedindo asilo político, e a Bolívia, na época da ditadura, né, expulsou, devolvendo para o país de origem onde ele era perseguido. Um caso da Argentina trata de uma condenação criminal de um motorista de ônibus que se imputa ilegal e violatória a garantias tradicionais de direitos humanos. E o outro caso é de um jovem de 14 anos que se lesionou num campo do Exército, numa quadra de esportes. Ele se pendurou num travessão, o travessão quebrou e ele ficou paraplégico. E a família entrou com uma ação na Justiça Argentina pedindo indenização. A condenação do Estado saiu 12 anos depois. 12 anos depois, e aí uma situação absurda, a condenação foi de $100 mil, aí logo em seguida veio o plano econômico lá do Curralito, o que era $100 mil virou 100 mil pesos, que em dólares eram $30 mil. E depois, na hora de pagar, o Estado, a Argentina baixou essa lei por causa dos problemas econômicos e tal, e o pagamento não era mais feito em dinheiro, era feito em bônus. E o bônus era para se sacar em 16 anos. Então, depois de 12 anos que aconteceu o acidente, o garoto tinha 14 anos e ficou paraplégico. Que loucura. Agora, no caso dele, que envolve o Exército, mas no caso do motorista, por exemplo, eu não entendi. O motorista era exatamente o quê? Era contra o Estado também? Uma ação contra o Estado? Não, então, esse motorista atropelou uma pessoa e aí ele foi processado criminalmente, um processo comum criminal por acidente de trânsito, homicídio culposo. Só que a condenação dele foi injusta, segundo ele alega. Houve naquele momento na Argentina uma mudança da lei de trânsito e acabaram o condenando por uma conduta que estava prevista na nova lei e não estava na anterior. Mas por que esse tipo de caso tem que chega a uma corte internacional de justiça? Porque não há um último recurso, quer dizer, não há um Supremo Tribunal que decida isso? Esse tipo exatamente por conta disso. Ele tentou chegar ao Supremo Tribunal da Argentina, a Corte Suprema, dizendo isso: olha, essa minha condenação foi injusta porque eu fui condenado por uma conduta que na época em que ela aconteceu, ela não era crime. E a Corte não aceitou o recurso dele, motivos burocráticos, questões procedimentais. E aí, nesses casos, esse é o caso típico de você tentar a efetivação de um direito à proteção. No caso, ele estava sendo condenado por um crime, ele ia ser preso, né, e dizer, olha, isso está violando direitos humanos. Quando você não consegue a resposta, a proteção ou a reparação de uma violação dentro, na justiça do seu país, você pode acessar o sistema interamericano. Aconteceu com o caso do Maria da Penha, com a Maria da Penha, foi, né? exatamente. Para você acessar o sistema não é uma instância. O sistema interamericano de direitos humanos não é uma instância recursal em relação à justiça brasileira, de modo nenhum. Você, depois do Supremo, você não acabou aqui agora. Se você esgota, e esse é o requisito essencial, que é a questão do esgotamento dos recursos internos. Se você tenta de todas as maneiras fazer valer um direito fundamental no seu país, e ao final das contas você esgota todos os mecanismos de um direito que é claro, de um direito chamado de direitos fundamentais, realmente essencial à dignidade humana, pressuposto essencial para a dignidade humana. Se isso não é realizado, nessa hipótese, esgotados os recursos, você pode recorrer ao sistema interamericano. E tem também um mecanismo que você interpreta esse esgotamento através de uma outra forma, que é a excessiva demora para resolver o caso. Porque você pode até, por exemplo, o país pode não resolver, pode não julgar aquele recurso, fica 10, 15, 20 anos com ele engavetado. Então, se há uma demora exagerada, isso também atende ao requisito do esgotamento. Que é o caso da Maria. Que aconteceu
com a Maria da Penha, que foi um caso clássico do Brasil na Comissão Interamericana. Agora, diga. Maria da Penha me parece que tem uma peculiaridade muito interessante, né? Porque nós estamos então analisando os requisitos de admissão de um caso na corte, né? E passa pela comissão, como se tivesse um filtro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que vai para a corte ou não. Então, esgotar as vias internas, no final desse processo não ter passado mais de 6 meses. E lá na comissão é oportunizado ao país, não vai diretamente para a corte, o país pode aceitar uma recomendação. Então, me parece que o caso Maria da Penha é extremamente interessante, porque não foi a julgamento na corte, né? Houve uma recomendação da comissão para que o Brasil, então, criasse uma legislação diferenciada. O Brasil reconheceu que estava errado. Reconheceu que estava errado e que redundou na criação da Lei Maria da Penha. Exatamente, mas o interessante é que, normalmente, quando se fala no sistema, se fala na corte, né? E há como se fosse uma oportunidade ao país de reconhecer, de reparar, sem necessariamente ir à corte. O objetivo não é ir à corte, mas que haja esse reconhecimento, essa reparação. Agora, Adriana, a gente vê aí que uma grande maioria, eu acredito que seja a grande maioria, não tem esse dado estatístico, dos casos que requerem a atuação da Defensoria Pública, são casos que envolvem violência do Estado contra o cidadão, né? Muitas vezes envolvendo policiais, a polícia, né? Você acha que no Brasil as pessoas ainda têm um conceito infeliz de que direitos humanos são para bandidos, quando a gente se defronta com esse tipo de caso? Ainda há uma resistência muito grande da sociedade quando se fala em direitos humanos? Direito humano é coisa bandido. Acredito que houve, é inegável que houve essa associação, né? Mas acho que a sociedade brasileira evoluiu muito nos últimos anos e há uma compreensão. Inclusive, em relação à Defensoria Pública, é muito interessante porque a área que a Defensoria mais atua não é no crime, é na família, união estável, são as investigações de paternidade. É mesmo, não é no crime, não? Não, mais de 36% da nossa atuação é na área de família. Temos muita atuação na área civil também. Nós temos muitas demandas contra o Estado, pedindo medicamentos, pedindo leitos. Essa questão do crack é uma avalanche de demandas judiciais para internação, de desintoxicação. Então, hoje, a nossa principal atuação, em termos de números, no Rio Grande do Sul, é 36% da atuação da Defensoria é na área de família e sucessões. Para mim é surpresa isso, eu não sabia. E tem mais um dado que eu acho muito interessante, é que não necessariamente se judicializa tudo, Rui. Por exemplo, nas ações de investigação de paternidade, não se propõe ação direto. Há muitos anos a Defensoria Pública, inclusive, fornece exame de DNA extrajudicial, se esse apontado pai aceita o exame e, conforme o resultado, ele se compromete a reconhecer essa criança. E por que vocês dizem que a Defensoria Pública é considerada a prima pobre da magistratura? Porque os defensores ganham mal, a estrutura é ruim? Olha, Rui, teve muitos avanços nos últimos anos, isso é inegável. Agora, analisando a justiça simbolizada por uma balança, e o seu ideal é o equilíbrio dos pratos da balança. O fiel dessa balança é a justiça propriamente dita, é o juiz. Num prato você tem o promotor ou o advogado popular, o advogado particular, no outro você tem a defesa do cidadão carente, né, que é justamente o defensor público. E o que nós podemos perceber, analisando friamente os dados, vamos então para o orçamento, que o orçamento é muito importante para ver, né, o que o Estado está investindo nessas funções. Nós temos a função de julgar, que nesse bolo todo que é investido no sistema de justiça, de cada R$100 que se investe, a função de julgar recebe R$73. A função de acusar recebe R$22. Não sobrou nada. E a função de defender recebe os R$5 restantes. É o primo pobre. É o primo pobre. Se você tem um orçamento em que o orçamento da magistratura, o orçamento do Poder Judiciário é de 72%, do outro de 22%, 73%, 22% e 5%,
Quer dizer, 5% são 2 passagens de ônibus. Tem uma coisa desigual aí. Tem uma desigualdade muito desigual. aí. O prato Agora, o cliente da defensoria quem é? É o cidadão até 3 salários mínimos, mais ou menos isso? 2, 3 salários mínimos, é isso? A lei não estabelece uma quantia fixa e é muito importante e toda vez que se tenta fazer modificações nesse sentido nós somos contra, justamente para que a análise concreta em cada caso da situação da pessoa que vem do entorno familiar. Então a pessoa pode ganhar 5 salários mínimos, mas integrar uma família com várias pessoas ou com uma pessoa com deficiência física, uma pessoa doente que gasta muito com medicamento, então ela vai ser atendida. Então, e também considerando que as diferenças no Brasil, né, de cidades e regiões, então cada caso concreto é analisado as rendas dessa pessoa e dessa família e os gastos que ela tem fixos. Não há nenhuma lei que proíba uma pessoa que ganha mais de 3 salários mínimos ser atendido por um defensor público. Mas se você considerar que o Brasil tem 130 milhões de brasileiros que ganham até 3 salários mínimos, quantos defensores seriam precisos para atender essa demanda? Não chegar nem isso, né? Completando essa questão do orçamento, a consequência desse gasto de apenas 5% do orçamento do sistema de justiça é que falta defensores públicos em todos os estados brasileiros. Somando o Brasil como um todo, a defensoria está presente em apenas 43% das comarcas. 57% das comarcas, né, cidades onde tem fórum, não tem defensor público. Então, mesmo na cidade onde nós estamos, a gente mal consegue atender os que ganham até 3 salários mínimos. Vamos continuar falando sobre isso. A gente vai fazer um intervalo. Você participa do programa pelo telefone 3366-3770. Manda também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvpovo.com.br. Até já.